Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Pablo Patrício Fernandes. É, eu atualmente estou ajudando, né, como secretário da Juventude Diocesana da Igreja da Diocese Anglicana do Recife, e a gente é o Luminar, né? O Luminar é uma parceria da Diocese com as paróquias, né, para a gente fomentar essa formação, né, contínua de jovens dentro do espaço de debate teológico e também um espaço de encontro assim para a gente, né? O tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante especial e legal, né? Acho que foi parte da demanda de muitas pessoas assim da diocese que tem interesse de aprender um pouco mais sobre o tema. E eu chamei uma pessoa que é um grande amigo meu, assim, de caminhada, e que atua com esse tema, eu acho que há quase, talvez, 10 anos, aqui no Brasil, que é Jackson Augusto. É, ele é também recifense, torce pelo esporte, mora aqui no Jardim Brasil. Atualmente ele participa também da Igreja Umbuto, que é parceira da Catedral Anglicana do Bom Samaritano, né, que a gente faz parte. E já foi muito tempo, acho que diretor do MNE, né, amigo? Acho que você pode falar um pouco sobre isso. E atualmente está trabalhando com filantropia. E aí a gente está muito feliz assim em poder receber você por aqui. E a casa é sua, que você faça assim de bom proveito daquilo que você quer trazer para a gente. E o que vier de pergunta eu vou fazer para tu, seja minhas assim, como a das pessoas que chegarem, né? Como, por exemplo, eu acho que a primeira pergunta que eu fiquei pensando, o certo é teologia negra ou teologias negras, assim? Eu fiquei já pensando sobre isso. E dá para fazer uma teologia negra brasileira? É necessário ou é apenas algo que a gente importa dos Estados Unidos? Ou, enfim, como é que isso acontece? Eu acho que vai ser pano para manga, a gente vai conversar sobre isso, e é isso. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Pablo. Muitas perguntas. Eu, sinceramente, eu preparei uma apresentação. Talvez a gente trisque um pouquinho em teologia negra brasileira, assim. Eu acho que essa pergunta ela avançou, né, um pouquinho. Mas como o Pablo colocou, minha formação, né, eu estou meio que como concluinte aí nos cursos de jornalismo e teologia. Então é por onde eu ando, basicamente. Eu tenho feito pesquisa, né, a partir da, de como o conservadorismo ele se movimenta dentro do contexto das pessoas negras. Eu acho que é importante colocar isso. E também feito vai sair um doc, né, sobre Agostinho José Pereira, que foi um cara que morou no Recife, e depois a gente pode falar sobre ele, não está na apresentação, porque é muita coisa, então eu acho que é isso. Sou torcedor do esporte, né? Que não tá, só tá me escutando pela camisa do esporte, então é isso para ver se dá sorte também hoje na aula. Coincidentemente, amanhã eu também vou dar uma aula, né? Estou aqui no Rio, inclusive, para dar uma aula sobre teologia negra para pessoas negras de terreiro e também pessoas negras da igreja, né? Evangélicos também. Então foi legal porque eu fui montando tudo meio que pensando nesses dois momentos. Eu pensei em encaixar na apresentação, mas não deu. Mas é interessante dizer que é, a, a história, né, da Igreja Negra, né, é uma história muito nos Estados Unidos, é uma história que remete muitas tradições, inclusive a tradição episcopal, né, da Igreja Episcopal nos Estados Unidos, com Absalom Jones. Acho que depois vale a pena vocês trocarem e olharem mais para isso, até porque a teologia negra de maneira sistematizada surge dentro do movimento metodista, né, dos metodistas, que tem uma raiz muito forte no anglicanismo. Então, acho que é importante já deixar isso colocado, apesar de não estar na minha apresentação. Vou pedir para tu deixar de compartilhar, Pablo, para eu conseguir compartilhar aqui. É, Vamos lá.
Faz tempo que eu não queria dizer isso. Faz tempo que eu não aceitava dar aula de teologia negra. Muito porque a correria que não dava para fazer mesmo. E eu acho que também teve sua áurea, né? Teve seu... Então, esse material que eu tô, ele tá atualizado, mas ele também... Eu não consegui mexer muito no layout dele, então eu já queria pedir desculpa por isso. Ele deve ter parado lá em 2020, mas é isso. Assim, eu acho que eu pensei no momento hoje para vocês saírem daqui querendo ler mais sobre, assim, né? Enfim, acho que talvez é o melhor caminho, né? E a gente vai nessa jornada. Eu queria primeiro que a gente pensasse sobre o que é teologia, né? O que é teologia e de quem é a teologia, né? Então, a teologia ela vem sendo construída dentro de um processo nos últimos anos na igreja como um todo muito eurocêntrico. Então, os grandes centros teológicos do mundo que a gente conhece, né, que publicam grandes livros, eles sempre estão ali dentro do contexto da Europa ou dos Estados Unidos. Então, quem define o que é teologia, né, são pessoas brancas, né, historicamente falando. É a experiência branca que define o que é, de fato, teologia, o que pode ser teologia ou não. E aí eu digo essa experiência branca, obviamente, pensando algumas coisas. E aí eu acho que tem um outro ponto sobre o que é teologia, mas, assim, aí a gente está falando sobre teologia negra. E aí eu queria começar falando sobre o que é teologia negra, dizendo o que não é teologia negra. E aí eu acho que, porque isso ajuda a gente a pensar um pouco sobre essas questões. E eu queria dizer que teologia negra não é simplesmente teologia feita por pessoas negras, não é só isso. Pessoas negras fazem teologia, não é isso. Teologia negra não é necessariamente a teologia de Agostinho, né? De Agostinho, de Atanásio, apesar de serem teologias que foram fundadas ali dentro do contexto africano, né? Uma teologia africana. Ela não é uma teologia negra porque a teologia de Agostinho não é uma teologia negra porque o negro, enquanto ser social, ele não existia ali naquela época, né? Não existia essa ideia do que é ser negro. Então, e é uma coisa que James Cone fala muito bem, né, sobre isso, quando vão perguntar quando vão questionar, né, dizer, mas a igreja, né, os pais da igreja, a maioria são africanos. E aí James Cone fala assim, Agostinho não viu o mundo virar branco. Agostinho não viu os negros serem subjugados e serem escravizados durante séculos. Então, a teologia de Agostinho não fala sobre isso, não fala sobre a colonização, não fala sobre o processo colonial. Agostinho viu um outro mundo. E por isso que é válido recuperar, e a teologia africana faz um processo de recuperação, principalmente antropológica, né, dos sentidos ali do que é teologia, né, reivindicando Agostinho para si, e eu acho que isso é importante, mas que isso não necessariamente por si só é teologia negra. E aí eu gosto muito de algumas definições, né? Eu trouxe aqui duas. A primeira é do James Cone, que ele fala que a teologia negra é uma teologia do povo negro e para ele. É um exame de suas histórias, contos e ditos. É uma investigação de mente feita nas matérias-primas de nossa peregrinação, contando a história de como nós vencemos. Para a teologia ser negra, ela precisa refletir sobre aquilo que significa ser negro. Então, teologia negra, para a teologia ela ser negra, ela precisa refletir sobre aquilo que significa ser negro. Então, acho que é importante colocar isso para a gente entender e delimitar mesmo uma teologia que tem uma limitação, e ela é honesta ao dizer que, gente, também nós temos a nossa limitação, nós pensamos a partir desse lugar. É uma teologia que conversa com outras teologias, então, muito porque James Cone também é um cara que
ele dialoga muito com Barth, né? E aí, quem for ler o livro Teologia Negra, do James Cone, da editora Recriar, que é o azul, né? O livro azul, e for ler lá os prefácios, porque tem todos os prefácios, tem um deles que James Cone fala assim, eu queria falar de teologia negra a partir de outros caminhos e tal, que não fosse Barth, porque ele é criticado mais na frente, a gente vai ver isso. É por isso, mas é o que eu tinha nas mãos, era como ele sabia fazer teologia. Então, é basicamente uma teologia que nasce ali, né, de uma neo-ortodoxia e tudo mais. Então, e que depois é isso, assim, né? Como o Pablo colocou, a gente não só tem uma teologia negra, a gente tem várias teologias negras que elas vão se difundindo. Então, acho que é importante também dizer isso. E aí, essa daqui eu gosto mais dessa definição do que é teologia negra, que é a declaração do Comitê Nacional do Clero Negro, em 1969, antes, primeiro porque é uma declaração coletiva, é uma declaração de igrejas negras dos Estados Unidos, de clérigos negros dos Estados Unidos, que se juntam para definirem o que é uma teologia negra. E eu acho que existe muita legitimidade quando isso acontece, quando esses processos coletivos acontecem a partir da experiência comunitária das pessoas negras. E vai dizer o seguinte, que a teologia negra é uma teologia da libertação negra. Ela procura sondar a condição negra à luz da revelação de Deus em Jesus Cristo, de modo que a comunidade negra possa ver que o evangelho é coincidente com a realização da humanidade negra. Isso aqui é muito forte. Então, de modo que a comunidade negra possa ver que o evangelho é coincidente com a realização da humanidade negra. Então, ela vai dizer, evangelho significa plena humanidade para as pessoas negras, ponto. Não existe vírgula, não existe um grande texto para discutir isso, é uma afirmação. O evangelho ele é coincidente com a realização da humanidade negra, então acho que isso é um ponto. A teologia negra é a teologia da negritude. E eu acho que é interessante colocar isso, entendendo que a gente não vai ter tempo para ver o que é negritude, mas é porque negritude é uma ferramenta, é uma tecnologia, né, que reage ao racismo. Então, a negritude é uma tecnologia que reage ao racismo. É uma reação ao racismo, é uma maneira, é um escape, é uma brecha. Foi a maneira que o povo negro construiu para conseguir enxergar e tocar a sua humanidade. Então, quando a gente pensa que a teologia negra é a teologia da negritude, apesar de parecer redundante, não é, porque negritude aqui está como um exercício político. Está como um exercício político de que, se a sociedade diz que negros têm um cabelo ruim, então a negritude vai dizer que não, o nosso cabelo black is beautiful, né, que é o rolê lá dos Estados Unidos. Ou se não, a geração tombamento aqui no Brasil, que a gente vai ver muito, que é isso, assim, né, esse lance mais estético, mas que é uma reação ao racismo. E aí a gente pode colocar aqui, né, diversos outros movimentos, até mais radicais, como o próprio Reaja, né, que fala um pouco sobre violência policial. Então, ou vidas negras importam, dentro de um contexto que vidas negras não importam. Então, você exercer a negritude é você enfrentar o racismo, é aquilo que a Conceição Evaristo vai chamar de combinar de não morrer. O combinar de não morrer é a negritude, é esse combinado. São esses caminhos que a gente encontra para encontrar vida mesmo em uma terra onde a morte é sombra, né, para o povo negro. Então, aí vai continuar, né? A teologia negra é a afirmação da humanidade negra que emancipa os negros do racismo branco, proporcionando assim autêntica liberdade, tanto para as pessoas brancas como para as pessoas negras. E eu gosto dessa definição, porque ela também dá conta das pessoas brancas, né? No sentido de que a teologia negra ela quer também exercer uma libertação para esse lugar, né, de opressão. Então, é isso, assim, tirar. E aí o James Cone fala no livro dos Oprimidos, ele fala assim, que o branco ele precisa morrer para a brancura. Né? O branco precisa morrer para a brancura. Então, essa ideia do branco morrer para a brancura, e aí é interessante porque é morrer para essa conjuntura mesmo, esse conjunto de pensamentos
né, de lógica, de estrutura, que acaba também, de alguma maneira, e de alguma não, de várias maneiras, né, produzindo violências contra o povo negro. Então, acho que é isso. Vamos continuar aqui. Se alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, tá, gente? Que aí eu coloco aqui. Mas aí eu queria voltar um pouquinho, porque aqui eu já estava falando de como James Cone, do que ele fala e tal. Mas é interessante dizer que James Cone ele tem contato com duas literaturas logo no início, né, da sua caminhada. Ele era um jovem teólogo, no meio do movimento Black Power, que era um movimento controverso. Era um movimento onde o Martin Luther King não apoiava esse movimento, tinha questões com o Black Power, com o movimento Black Power. Então, tem questões aí, tem textos do King dizendo, não, porque Black Power, a gente não está buscando poder. Enfim, o King daquele jeito que a gente já conhece, né? Parte do King que tem muito esse lugar também de pensar algumas coisas. E então, não existia uma resposta da igreja negra ao movimento Black Power. Então, o movimento Black Power é um movimento um pouquinho mais descolado da igreja. Isso era uma questão também. Quando Martin Luther King morre, em 68, né, James Cone ele vai escrever o primeiro livro dele em 69. E aí eu vou depois mais para frente. Mas eu queria, antes, colocar aqui que ele tem contato com essa ideia de um Messias negro. Então, ele lê o livro, né, do Albert Clays. Então, ele tem contato sobre essa ideia de um Messias negro, então, desse Jesus negro, né? E ele tem contato com esse livro, Black Religion, que é a religião negra, que vai falar sobre o negro, o cristianismo lá nos Estados Unidos, do Joseph Washington. Esse livro em específico vai dizer assim, e aí é quando James Cone também, ali é a primeira vez que ele fica muito intrigado para falar melhor sobre o que é teologia negra e tal, porque o Joseph Washington vai dizer assim, não, a igreja negra não é cristã. A igreja negra não é cristã. O que existe na igreja negra como é que se diz? A igreja negra é um lugar que as pessoas negras vão para se confraternizar, para se resistir ali, mas não é cristã. E se ela quiser ser cristã, ela vai precisar se aproximar da igreja branca. Então, para o Joseph, ele faz esse meio que uma provocação, né? Dizendo assim, a igreja negra não é cristã e que para ser cristã precisa ser branca. E aí o James Cone, o primeiro livro do Cone, né, que é o Black Theology and Black Power, vai tentar responder essas questões, assim. Então, em 69, logo após o assassinato do Martin Luther King, James Cone, ele vai escrever Black Theology and Black Power, e é um livro que ele escreve, assim, no calor da emoção. No calor da emoção. E aí eu digo isso porque logo depois, em 70, de maneira mais calma, né? Então ele dá mais uma resposta, né? Assim, eu tenho que escrever o livro porque Martin Luther King morreu, estamos com um movimento que precisa ser agregado à Igreja Negra e não existia muito, existiam questões ali que não estavam muito bem colocadas. Então, quando ele tenta com o livro, também dá resposta para tudo que está acontecendo. Logo em 70, ele vai escrever a Teologia Negra da Libertação. Né? Mas perceba, em 69, aquela declaração lá, antes, inclusive, da Teologia da Libertação, lá com... a Teologia da Libertação é em 70 ou em 69? Alguém me... Com o Rubem Alves. Eu acho que é 70, ou é 60. Eu acho que é 69. Vou procurar aí, vou continuar Eu sou falando. horrível com data, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existia uma grande discussão sobre libertação no mundo, ponto. Era a discussão filosófica da época, era das ciências sociais, todo mundo estava discutindo libertação. O que significa libertação, esse movimento que tinha também ali da libertação do povo africano, né, enquanto países que estavam ainda subjugados pelos europeus. Então, tinham muitas discussões sobre libertação. Em 70, ele lança esse livro. Eu trouxe aqui também 3 versões do mesmo livro, né? Então, a segunda edição do livro, quem faz
o prefácio do livro é o Paulo Freire, né? Então perceba, tem aqui, né, o Paulo Freire, ele faz esse processo de pensar a libertação com o James Cone, não só com o James Cone, mas com a sociedade ali dos teólogos do terceiro mundo, né? Então, que era uma sociedade muito forte que dialogava ali, né? Dialogava tanto a América Latina quanto o movimento feminista, todo mundo estava dialogando ali junto, e o Paulo Freire acaba se aproximando do James Cone nesse contexto. E logo depois também é importante dizer que várias pessoas vão criticar o Cone, eu vou trazer um pouco dessas críticas, mas dá para ver aqui que essa terceira edição aqui de 20 anos de comemoração da edição do Teologia Negra da Libertação, ela já vem com textos críticos, refletindo sobre o que Cone falou, porque depois vai vir várias críticas aos escritos do Cone. Então é interessante dizer como é um tempo meio que muito vivo, né? Eu acho que é importante dizer que depois de Teologia Negra da Libertação, James Cone vai escrever em 75, né, Deus dos Oprimidos, que para mim é um dos maiores, não é o maior livro do Cone, mas é um dos maiores livros do James Cone, para mim é ali top 2, assim, porque ali já existe também respostas para algumas críticas que eu vou colocar aqui, que surgiram nesse processo. E também o Deus dos Oprimidos, né, tanto em 85 ele é traduzido, né, pela Paulus, em 2020 ele volta com a Recriar. Né? Então, nesse meio tempo, entre 85 e 2020, quase 40 anos aí, a gente não tinha, né? Eu me lembro que, enfim, foi uma saga, todo mundo querendo ler, como ler, a estante virtual com o livro, às vezes batia R$600 esse livro. Aí eu consegui de presente a gente conseguiu também um PDF do livro, mas logo depois, graças a Deus, a gente conseguiu relançar esse livro dos Oprimidos, já com livro inédito também. Eu queria colocar que James Cone ele tem outras obras, né? Então não vou passar por elas, mas é isso. Malcolm e Martin, um que ele fala dialoga mais com a Igreja Negra. Para mim, o maior livro dele, eu só tenho em inglês, tá? Que é A Cruz e a Árvore do Linchamento. O último livro do Cone, né? Vivo. Ele morre em 2018. Ele lança esse livro em 2011. E ele ganha como melhor livro de teologia lá dos Estados Unidos, o maior prêmio que tem, em 2012, né? Esse livro, A Cruz e a Árvore do Linchamento. Mas tem esse aqui, Riscos da Fé, que vai ser lançado, inclusive, em português. Não sei exatamente quando, mas pelo que eu entendi, já está traduzido. E uma editora vai lançar, uma editora pequena, mas que vai lançar em português, né? Então, são livros que eu não vou passar por ele, mas é importante colocar aqui para vocês, depois quiserem procurar, podem procurar. Esse livro aqui, Martin Malcolm, é muito bom. Ele dava aula em Colômbia, né? Tinha um curso de extensão de Martin Malcolm, muito interessante. Vamos lá. E aí, beleza, James Cone ele escreve os primeiros 2 livros dele, e a partir daí existe uma série de críticas que acontecem, né? Primeiro, a primeira crítica é a do Deltis Roberts, e aí eu tô com o livro, tem aqui, viu, gente, parte do livro no Deus dos Oprimidos, se tiver, você vai ver no capítulo que ele fala sobre reconciliação, porque o Roberts vai, tipo assim, vai dizer, a teologia negra, ela precisa também olhar para a libertação, ela é muito ressentida, ela é muito problemática, porque ela não olha para a libertação, ela não olha para a reconciliação, então não existe libertação sem reconciliação, né? E aí o Roberts, ele vai falar o seguinte, ele fala assim, uma teologia negra que leva a reconciliação a sério deve trabalhar na tarefa de intercomunicação entre negros e brancos sobre a suposição de que para aqueles que estão abertos à verdade, pode haver comunicação de dentro para fora, mas ao mesmo tempo pode haver comunicação de fora para dentro. Neste último sentido, os cristãos brancos podem ser levados a entender e trabalhar com os negros para a libertação e reconciliação numa base interracial. Só porque o homem é negro e pobre, não significa que esteja a caminho do céu. Nem a branquitude e a grande riqueza de um homem
o barram de entrar no reino. E aí, o James Cone responde, né? Eu acho ótimo aqui essa parte. E aí ele responde, né? Assim, nessas situações e no livro como um todo, Roberts abre a porta não só para os brancos serem opressores e cristãos ao mesmo tempo, mas também para que participem da libertação negra e estabeleçam os termos de nossa reconciliação com eles. Aí ele fala, esta suposição é antibíblica e não histórica. Enfim. E aí tem um momento que o James Cone vai falar nesse capítulo, que para ele a reconciliação é o fim do racismo. Ele fala assim, a reconciliação é o fim do racismo. E aí essa frase é muito forte, né? Então, para James Cone, reconciliação significa o fim do racismo. Enfim, então, isso é uma crítica. Em 73, a gente vai ter o William Jones, tipo, com Is God a White Race? Que é, tipo assim, ó, Deus... é meio que assim, o livro inteiro, ele tentando provar que Deus é racista. Então, assim, Deus é racista. Assim, pro livro é basicamente isso. Assim, eu quero ver um exemplo, né, que Deus, de fato, né, que a história mostre Deus ajudando o povo africano, tipo, na Bíblia, né? E aí ele fica, e o livro inteiro ele tentando dizer, ó, Deus ajuda Paulo, Deus ajuda todo mundo, menos os africanos. E aí, enfim, né, ele fala assim, então Deus é racista, ponto. Isso é como ele chega. E ele vai falar que isso é uma questão para ele em relação à teologia negra, né? Quando ele pensa aí o James Cone. Eu acho que é interessante isso, porque o James Cone começa o Deus dos Oprimidos falando sobre Deus é racista ou Deus é fraco, né? Então, ele fala sobre essa ideia filosófica de ou Deus é racista, né? Porque se ele tem força para acabar com o racismo, se ele tem força para acabar com a escravidão e não o fez, ele é racista. Se ele não tem força para acabar com a escravidão, se ele não tem força para acabar com o racismo, ele é fraco. Então, ele não é Deus, porque Deus não é fraco. E aí fica nesse nó filosófico, mas aí o James Cone encontra caminhos, né? Ele vai falar sobre um Deus que sofre com, né? Então, ele vai usar a tradição profética para responder, né? Que Deus não é racista, que Deus não é fraco, que Deus não é nenhum nem outro. Então, ele consegue dar essa resposta também nos deuses oprimidos. Tem outra crítica que o próprio irmão do James Cone faz, que é o Cecil Cone, né, que é um pastor da Metodista Africana, que vai dizer, ó, nem James Cone, nem Roberts, nem reconciliação, nem libertação, a nossa chave hermenêutica precisa ser a soberania de Deus. Assim, a soberania de Deus e a experiência do divino, a experiência máxima. O povo queria buscar a Deus, e isso fez com que o povo fosse liberto, ponto. Então, ele vai falar sobre essa crise de identidade da teologia negra. Então, tudo isso vai... Todo esse barraco teológico, né, que a gente está vendo, vai construindo a ideia de teologia negra. Dentro dos Estados Unidos ainda, né, obviamente. Então, depois as mulheres, né, então a gente tem aí em 93, né, a Delores Williams, tipo assim, falando sobre... Esse livro é muito bom, e é um livro que basicamente fala sobre a experiência de Agar, né? Então, esse livro da Delores Williams é responsável, né, inclusive, para a gente, por uma das principais chaves hermenêuticas da teologia negra, que eu vou falar mais na frente, que é o deserto, a experiência do deserto, né? Então, importante. Tem a Jacqueline Grant, que não necessariamente tem um livro, mas tem alguns capítulos, inclusive em português. Tem um capítulo nesse aqui, Teologia Negra, do lado aqui, que tem o Wilmore e Cone. É um livro bem raro, né? Eu tenho lá em casa, mas é muito raro, assim. Não sei onde encontrar hoje, que é esse Teologia Negra aqui. Esse último é um Teologia Negra de 1986, logo após dos Oprimidos, e tem uma série de textos. Tem texto do Desmond Tutu, tem texto do Wilmore, tem texto da Grant, tem texto de um bocado de gente, porque eles pegam os encontros do clero negro lá dos Estados Unidos, e eles colocam tudo em textos. Então você vai ter missão urbana e teologia negra. É bem legal o texto, que vai trazendo coisas assim, tipo,
bem do cotidiano da prática da igreja, acho que é bem interessante, assim. E aí a Jacqueline Grant, ela vai falar um pouco sobre... antes, né? A Delores Williams, tipo, a teologia negra, o womanist, né? Tipo, mulherista, ela vai falar um pouco sobre a experiência de Agar e sobre como Agar foi barriga de aluguel, né? E aí ela é bem reformada nesse sentido, porque ela vai dizer assim, olha, a crucificação, que para o caso delas, né, para a experiência das mulheres negras, é a barriga de aluguel, é esse lugar de escrava, de usada, né, de ser objetificada, abandonada. A crucificação não está mais para nós. Né? Então, teve até um texto de Ronilson que foi muito, muito, na época, muito criticado, que fala assim, não há poder no sangue, né? E quem fala, e essa ideia de não há poder no sangue, essa ideia das mulheres negras, falando assim, há poder na redenção, há poder na ressurreição, no domingo. Não existe poder na crucificação, porque o argumento se acabasse na sexta-feira, né, tchau pro louro, não existiria, sem redenção, não há futuro, não há perspectiva disso. E elas falam assim, agora a gente vive a partir da redenção, não mais, a gente não aceita mais ser barriga de aluguel, como Agar foi. Então, é basicamente essa conexão que elas fazem, são textos bastante duros, assim, mas muito interessantes, que vai moldando a ideia de sofrimento, porque em Deus dos Oprimidos, James Cone tem um capítulo só sobre sofrimento do povo negro, e que fala que Deus nos chamou para o sofrimento. Então, assim, Deus nos chamou para o sofrimento para não sofrermos mais. Então, é uma questão isso aí, né? Enfim, Jacqueline Grant vai tratar muito essa ideia de Jesus não como somente uma figura masculina, e diz mas Jesus como essa figura humana, então vai tentar olhar para Jesus a partir de um olhar mulherista, né? Essa cristologia que vai meio que dizer, Jesus, essa ideia de homem, né? Esquece isso, Jesus não é um modelo de homem, Jesus é um modelo de humanidade, e aí ela vai meio que descascando esse processo de masculinidade, ideia, imagem e tudo mais, enfim. Na teologia negra, que tem o Wilmore e James Cone, que é uma coletânea de textos, né, organizado pelos dois. O Wilmore vai fazer uma crítica a James Cone, mas aí mais na frente eu falo sobre as fontes da teologia negra. Porque eu vou falar sobre as fontes da teologia negra, eu vou trazer isso daí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Muita crítica, né, gente? Desculpa. Outra crítica foi colocada. E essa é interessante aqui, tipo assim, que é além, né, além da antologia negra, vou colocar assim, da negritude ontológica, mas a ideia aqui é que tem uma parte do livro que ele vai criticar o James Cone no sentido que se Deus está destinado a ser o libertador, o povo negro está destinado a ser oprimido. E aí ele vai acusar o Cone de essencialismo, né? Então você está essencializando o povo negro dentro da teologia negra. Quem vai falar também um pouco sobre isso em um livro, mas não vai se aprofundar muito, é o Peter Nash, nesse livrinho aqui, Bíblia e Negritude do Sebi, que eu acho que deve estar vendendo no Sebi aí na internet eu acho que não tem mais, mas no Sebi aí de Recife com certeza tem, só pedir para que com certeza vocês conseguem. Ele começa o livro falando um pouco disso, porque ele vai falar sobre Bíblia e negritude, porque ele acha que se não falar sobre Bíblia e negritude, tudo que Cone coloca, todos os escritos de Cone vão para o caminho do essencialismo, e por isso que ele precisa falar de Bíblia e negritude, porque ele vai falar sobre negritude a partir da questão geográfica, da questão mitológica, enfim, né, são quatro dimensões, que eu não vou lembrar todas aqui agora, mas que é isso. E esse daqui, que é sobre Deus não ser cristão, né? E ele vai dizer o Charles Long vai dizer que o problema da teologia negra é querer colocar Deus na caixa, mas Deus não é cristão. Então, tipo, se essa teologia, né, a teologia por si só normalmente é cristã, fora, né, dessa ideia de teologia, né, não existe produção de teologia a partir de, teoricamente, né, quer dizer, historicamente, não teoricamente, mas historicamente. Então, o problema da teologia negra já é o seu próprio surgimento, porque Deus não é cristão. E aí é isso. É interessante porque a gente vai ver que tudo isso já foi respondido, tá? Deus não é cristão, a gente vai ter ali o próprio
Desmond Tutu escrevendo sobre isso, e falando que faz teologia negra, mas eu queria dizer assim, que a gente está entrando num debate aqui que é longo, assim, que já tem muitas respostas. Eu queria colocar aqui são alguns textos em português, né, algumas produções brasileiras, né, então todas as produções que você está vendo aqui são produções brasileiras, né, tem a Teologia Afro-Americana, que é a segunda consulta, né, tem a primeira consulta também, mas eu não consegui encontrar. Em 98, o Atabaque, que é o mesmo grupo que produz o primeiro livro, vai falar sobre a possibilidade de existir um pensar teológico negro. A gente vai ter esse livro aqui, Retalhos de Nossa História, que também é um livreto, assim, é muito, muito raro também, que vai falar sobre a experiência na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vem com força com a teologia negra em 80, 90, né, até o início dos anos 2000. A gente tem esse Bíblia e Negritude, que é um livro muito importante para entender a relação do povo negro com a Bíblia, do povo africano com a Bíblia. É um livreto pequeno, tem texto de Maricel Mena Lopes, tem texto de Peter Nash, fala sobre panafricanismo, é bem legal, assim, é um livro bem legal, tem coisas bem legais, assim, para quem quer aprender mais sobre Bíblia mesmo. Mas e a Bíblia, né, porque às vezes é muito importante. E tem Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito de Ronilson, que é um marco para a retomada da teologia negra, da produção da teologia negra no Brasil. A partir daí se retoma, porque do início dos anos 2000 ali, a gente depois vai ter uma força ali dentro meio que dentro do meio católico, se morre as coisas. Estou sendo bem, né? Bem fatalista, mas meio que fica bem fraco, assim, os grupos atabaque, ficam bem fracos, bem desmobilizados, e não conseguem mais publicar nada. Os evangélicos, né, tipo assim, os metodistas ali, né, sofrem um processo de conservadorismo muito forte, assim, né, nesses últimos anos, e que não... a galera começa a ser perseguida. Então, todo mundo que era da igreja metodista, que estava ali no Teologia Afro-Americana, no grupo Atabaque, são pessoas que vão ser perseguidas e que não conseguem mais... né, enfim, desenvolver nada disso, teologicamente falando. Então, os evangélicos, eles retomam isso. Inclusive, na Conferência Enegrecer, que a gente realizou a 4ª consulta internacional de teologia negra, a doutora lá, ela vai escrever sobre isso, inclusive. Na verdade, isso já está escrito. A Cleusa Caldeira, ela escreve um texto para a abertura da consulta, onde ela faz uma análise do porquê a teologia negra no Brasil virou evangélica, ou virou protestante, porque ela surge lá em 80 com os católicos. Assim, quem traz James Cone, quem traz essa galera para o Brasil, ou a Jacqueline Grant, são os católicos, né? Então ela fala os motivos do porquê essa teologia, 20 anos depois, ela é retomada a partir dos evangélicos. É bem interessante que ela faz uma análise, né, do porquê isso está acontecendo. Vamos lá, gente. Tudo isso eu vou me basear no livro do Ronilson, tá? Então, assim, leia o livro do Ronilson. É o livro dele que eu vou usar aqui para a gente entender as coisas e tal, como ele separa. Ele é bem didático quando a gente pensa algumas coisas. Ele vai separar a teologia negra em algumas características, né? Então, quais são as características dessa teologia, como ela, né? E aí ele vai dizer que ele vai trazer alguns marcos para essa teologia. O primeiro marco é territorialidade, né? Ele vai dizer, por isso a teologia negra se mostra também comprometida em refletir a favela, a periferia, o campo, os quilombos, os assentamentos, as reservas indígenas e demais territórios. O território é solo indissociável da manifestação do povo negro. Então, inclusive, tem um livro, né, chamado Teologia Favelada, onde o Reis, acho que é o Reis que vai escrever, vai dizer que a favela é uma chave hermenêutica, teológica. Então, essa ideia de discutir, né, quilombo, tipo, a própria Cleusa Caldeira tem a tese dela sobre teoquilombismo. Então, como né, que o território vai falar também
enquanto também um ator teológico, né, que fala que tem sagrado ali. Existe sagrado na terra que a gente pisa, no solo que a gente pisa, na maneira como a gente se organiza. Então, é bem interessante e é isso. Assim, a primeira grande marca da teologia negra é que ela é uma teologia que surge do chão da vida. Então, existe teologia negra no Brasil? Precisamos entender se existem experiências territoriais, né? Seja na igreja do território, seja na favela, seja na cidade. Existe uma experiência negra organizada, né? Comunitária, pensando no território? Acho que essa é a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer. Existem pessoas negras evangélicas se reunindo, seja dentro de igrejas negras, ou dentro de grupos, ou para pensar isso? Acho que isso é um ponto que a gente precisa se perguntar quando a gente vai perguntar sobre uma teologia negra brasileira. Uma outra grande marca da teologia negra é a afrocentricidade. E eu acho que é interessante que o Ronilson vai dizer o seguinte, que a afrocentricidade não é uma substituição da Europa pela África no lugar central e detentor do conhecimento da revelação. Então, quando a gente pensa a afrocentricidade, não é na mesma lógica, e aí é interessante, né? Eu acho que é interessante que ele coloca aqui, porque existe uma acusação normalmente de, se agora a gente está falando sobre teologia negra, acabou. Então, a gente está excluindo todo mundo, né? Esse processo de exclusão. Mas não é. A gente está falando sobre a implosão do lugar central. A gente não vai falar agora somente sobre a reforma protestante que aconteceu lá na Suíça, entendeu, irmão? A gente vai falar agora sobre outros marcos também. Que aí a gente... E é isso. E eu acho que é interessante isso porque, mais uma vez, não tivemos tempo, mas a Liv Sovic, ela vai escrever um livro chamado Aqui Ninguém é Branco, que ela fala sobre as relações de branquitude no Brasil. É uma professora branca, gringa, norte-americana, que é professora da UFRJ e que vai escrever sobre branquitude. E ela vai dizer que a branquitude, ela se coloca a partir de marcos civilizatórios. Então, o que constrói o ser branco são os grandes marcos. Então, quando a gente pensa história geral, não é história geral, é história da Europa. Mas veja, são os marcos que se colocam. Né? Então, olha o marco aqui, Revolução Francesa, esse aqui é um marco. Eita, Reforma Protestante, esse é outro marco. Então, ela coloca a Reforma Protestante como um dos marcos que constrói esse ser branco ocidental. Então, e aí é interessante a gente aprofundar isso. Então, o que a gente faz? Não, a Reforma Protestante foi importante, mas Lutero se inspirou na igreja etíope. O que tem lá na igreja etíope? Né? O que eles pensam? Né? Como é que a igreja funciona? Então, como é que a gente coloca outros marcos para além dos marcos que a gente conhece? E aí, sim, a gente também vai fazer um processo de contracolonial, né? Não vou falar nem decolonial, mas contracolonial. Então, nesse processo mesmo de destituir um lugar central, de implodir esse lugar central. E aí a gente também vai lembrar do que a gente colocou lá no início sobre o conceito de teologia negra, como essa teologia que vai libertar também as pessoas brancas no sentido de que ela vai implodir esse lugar do que a gente entende sobre opressão, né? Oprimir também é um lugar de castigo, né? Vamos lá. É isso. Então, a afrocentricidade é também ter a África como referência, é trazer a geografia bíblica. Então, é isso. A teologia negra ela vai dar luz de novo para a Bíblia. Ela vai territorializar a Bíblia. Ela vai historicizar a Bíblia. Então, se o Jesus da hermenêutica euro-americana é um Jesus da alma, o Jesus da hermenêutica negra ou dos povos marginalizados é o Jesus de Nazaré. É o Jesus que tem território. É o Jesus que tem chão que pisa. Então, a gente precisa entender que a geografia bíblica, ela também ela é repensada, né? Então, não só repensada, mas existe uma visibilidade para o território, para onde isso acontece, e outro, quando a gente pensa a teologia negra. Vamos lá, vamos seguir aqui. Estou correndo porque eu quero ouvir vocês aí, muita coisa. Ancestralidade e tradição. Né? Então, para a teologia negra, as Sagradas Escrituras são, sim, fonte primária. Então, ok, ancestralidade e tradição. A teologia negra ela também tem isso, ancestralidade e também tem tradição. Aí eu acho que é interessante que, assim, escrituras
como aquele descrito por aquelas igrejas naquela tradição particular. Então, isso é importante para a teologia negra, mas e mais do que isso, né? Vai dizer que a teologia negra ela olha para Jesus como um assunto, então Jesus é o assunto da teologia negra, é o seu arquétipo, né? Então, acho que é interessante isso, porque quem traz isso é o James Cone. Jesus, qual é o assunto da teologia negra? Jesus. Jesus é o assunto da teologia negra. Ele é, portanto, o arcabouço da tradição. Então, para a teologia negra, pode acabar tudo, menos esse processo de encarnar Jesus, encarnar e imitar Jesus. Isso, se a gente for, a teologia negra pode abrir mão de muitas coisas, mas o processo de encarnação de Cristo, da figura de Cristo, de maneira radical, eu acho que a característica, a marca mais radical da teologia negra. Então, esse processo de encarnar, imitar Jesus, é uma das maiores marcas da teologia negra. Então, para a teologia negra, a sua tradição é a encarnação em Jesus, é a figura de Jesus. Eu acho que tem um outro ponto, né, que é olhar também para a ancestralidade. Então, quando vai olhar para o texto bíblico, a gente também vai olhar para a ancestralidade. Então, eu brinco que toda vez eu leio muito, gosto muito de Hebreus 11, né? Porque Hebreus 11 vai falar sobre ancestralidade, sobre que foi de fé em fé, que foi de história em história. Isso para a teologia negra importa muito. Então, e aqui Ronilson traz essa ideia de como é evocado, né, o nome dos ancestrais, né? Então, na Bíblia, né? Então, isso é algo que acontece. Então, por exemplo, quando se apresenta dizendo ser o Deus dos teus pais, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o que isso significa? Ele está dizendo o Deus dos teus ancestrais. Então, a ancestralidade ela é um ponto que que é uma marca, né, da teologia negra. Então, ela vai olhar sempre também para essas relações, pensando ancestralidade. Entendendo também que quando a gente pensa, né, nessa tradição ancestral, é uma leitura que o Ronilson faz, mas que eu concordo também, que ele fala assim, ó, Jesus para James Cone, ele conversa com o Cone em relação a isso. Jesus para James Cone é o nosso ancestral, é o nosso primeiro ancestral, né? Então ele vai afirmar isso no livro dele, né? Teologia Negra, que Jesus é o nosso primeiro ancestral, no sentido de que Jesus, né? Ele é o vínculo, né? Entre a dor do próprio Cristo e a dor dos nossos ancestrais, né? Então Jesus ele já sabe o que a gente passa, ele já sabe o que é estar no tronco, ele já sabe o que é ser alvejado pela polícia, ele já sabe o que é isso. Ele é o vínculo que Jesus tem com a gente parte principalmente dessa experiência de dor mesmo. Então isso é um ponto, né? A gente pode também questionar essa questão, mas é algo que nos liga, né? Ele vai falar mais na frente sobre ressurreição, mas aqui, especificamente, a gente está falando desse Jesus que é assassinado pelo Estado, esse Jesus que, além de ser assassinado pelo Estado, ele traz uma tradição teológica, né, que sabe o que é sofrer, sabe o que é o gosto de sangue na boca, né? E a última marca, acho que é a última... Ah, não. Tem mais duas, verdade. É a corporalidade, né? Então, não existe falar de teologia negra sem falar sobre corpo, né? Então, e aí, mais uma vez, vem a questão da encarnação, né? O próprio James Cone fala um pouco sobre isso, né? Sobre a experiência branca, muitas vezes, que é a ressurreição sem a crucificação, esse processo de reconciliação sem a cruz, né? Do perdão sem a cruz. Então, esse processo de encarnação, de olhar para o corpo, de entender o que significa estar num corpo oprimido, é uma marca da teologia negra, né? Não existe teologia negra sem falar de fome, não existe teologia negra sem falar do caso de João Pedro, por exemplo, que foi assassinado pela polícia. Não existe teologia negra
sem a gente pensar na dor da mãe que perde o seu filho porque estava desnutrido, né? Vou dar um exemplo, e aí por isso que Agar talvez seja um exemplo muito importante, por conta do corpo, né? Aquele Deus que prove para o corpo também, né? Então a criança estava ali morrendo, literalmente, e Deus foi lá e escutou, né? Escutou o choro da criança. Então, a teologia negra é muito ligada a esse Deus que escuta a partir das dores do corpo também, né? Não só do corpo, mas essa aflição que também é gerada a partir desse corpo que se localiza também socialmente, né? Então, não é somente a dor do corpo fisicamente falando, mas a aflição de Agar, por exemplo, quando ela sabe que vai quando ela tá aflita ali por conta da situação toda com Abraão e tudo mais. Então, assim, esse Deus também que vê, né? Vê o sofrimento do povo. Então, não é só o corpo no sentido físico, mas é esse corpo que é marginalizado, que é, de fato, violentado de diversas maneiras. Então, e aí é interessante que o Ronilson fala, né? É óbvio que pelo fato de teólogos brancos não terem sido escravizados nem linchados, e de não terem sido colocados em guetos por causa da cor, eles não pensam que a cor seja um importante ponto de partida para o discurso teológico. Então, é isso, porque a teologia, muitas vezes, né, não fala sobre fome, né, a teologia, sei lá, as teologias hegemônicas, né? A fome não é um problema teológico, é um problema social, porque essa teologia nunca sentiu dor, nunca sentiu fome, né, não sabe o que é isso. Então, essa experiência de você também sentir, né, a fome, sentir esses processos do corpo é importante. O Ronis fala também sobre essa teologia colonial que projeta um corpo, não tem um corpo mesmo. Né? Então, projeta um corpo porque, já que não passa fome, não precisa falar sobre fome. Já que não passa sede, não precisa falar sobre sede. Então, não é uma teologia que tem um corpo, e por isso que Jesus não precisa ter corpo, e só precisa salvar a alma mesmo, porque está tranquilo. Salvar a alma já resolve o problema deles. Né? Desse arquétipo, desse lugar. Né? Acho que é importante, já que eu não falei sobre branquitude, né? Não sei, é o nível de letramento de todo mundo aqui, mas estou falando do arquétipo, né? Desse arquétipo do branco, né? Não necessariamente de um CPF. Continuemos aqui. Cosmovisão dialogal e inclusiva. É isso, assim, a teologia negra, ela é um lugar de pluralidade, de memória, e eu acho que é interessante que o Ronilson também traz isso, né? Que assim, ó, a teologia negra reconhece e dialoga com a preservação da memória e das identidades plurais do povo negro disperso pela diáspora e mantida zelosamente pelo candomblé no Brasil, a resistência voodoo no Haiti, a santeria cubana, o Xangô de Trinidad e o Inti do Suriname. Então, eu acho que é interessante no sentido que não existe uma relação, né? Tipo assim, é isso, eu estou indo agora para Gana, né? Semana que vem estou indo para Gana, um rolê também, pessoas negras e tal, maioria americanos, enfim. Mas que é interessante como para eles não tem um problema. Tipo assim, o pessoal vem para cá, metodista africano vem para cá, já vem para o terreiro, não tem problema, assim, no outro dia tá no culto, tranquilamente, entendendo que é um processo de reconhecimento e diálogo, e não necessariamente de profissão de fé, né? São processos diferentes. Enfim. Então, reconhecendo esse lugar de Gênesis da sua história e que não há qualquer possibilidade de conciliação entre a teologia negra e a demonização das demais religiões de matriz africana. Então, assim, não importa qual nível você esteja sobre, sei lá, acredita ou não, concorda ou não com dupla pertença, concorda ou não com ir no terreiro. Não é, tudo bem, acho que são níveis de diálogo que você tem com outras experiências, né, afro-religiosas. Mas é importante que dizer que todas essas experiências da teologia negra, por mais diversas que elas sejam, ela parte da não possibilidade da conciliação entre a teologia negra e a demonização das demais religiões de matriz africana. Ponto. Então, independente qual nível você esteja ou qual visão que você tenha sobre esse diálogo com as religiões, né, de matriz africana, seja aqui no Brasil, Caribe, tudo mais.
Então, a teologia negra, ela reconhece seu lugar e identidade, mas ela não as considera a partir da negação. E eu acho que é super interessante isso. Então, é isso. Não, minha fé em Jesus não vem a partir da negação de outras compreensões de Deus, vem a partir do, do da minha, da minha experiência com Jesus, ponto. Né? Isso ninguém pode tirar de ninguém. Então, vamos lá. Eu vou dar uma pulada nessa aqui, porque é isso. A teologia negra tem 3 chaves hermenêuticas. Não vou pular, não, vou falar. Segundo James Cone, a teologia negra ela tem 3 chaves hermenêuticas. Né? A experiência do êxodo e a experiência do deserto estão juntas, né? Então, essa experiência do êxodo, que é no deserto também, que leva ao deserto também. Então, o deserto como esse lugar também, né, que o povo negro passa, seja um deserto no sentido de aflição, ou seja o deserto no sentido desse limbo, desse não lugar. Né? A gente foi liberto, a gente saiu do Egito, né? E agora nós estamos à procura de uma terra prometida. Então, também esse deserto nesse lugar de à procura dessa terra prometida, mas que não está mais lá na escravidão, está nesse limbo, nesse não lugar. Né? E a experiência do deserto pensando Agar, né? A experiência de Agar, da mulher, da primeira pessoa que nomeia Deus na Bíblia, né? Que tem uma matriarca, né? Que tem a única mulher que tem essa experiência direta com Deus, né? Com esse Deus, né? Com Yahvé, né? Então, assim, né? Que Yahvé fala com ela, assim. Fala com ela, né? São poucas pessoas na Bíblia que têm a experiência, né? De estar, de fato, nessa presença, assim, né? A gente vai ver ali Moisés, mas, assim, é isso, assim, Agar, ela representa, primeiro por ser uma mulher cuxita, né? Ela representa esse lugar, né, das mulheres negras que têm acesso a Deus, né? Apesar dos pesares, apesar de tudo dizer que não, mas Deus fala com elas, e isso é muito importante quando a gente pensa essa chave hermenêutica. O evento de Pentecostes é uma chave hermenêutica também importante para a gente, no sentido do transe, do mistério, desse Deus que é oculto, mas dessa pluralidade, né? Então, isso que é plural, essa diversidade de línguas, essa diversidade de cantos, de histórias, isso tudo também é uma chave hermenêutica da teologia negra. E terceiro, a crucificação e a ressurreição como chaves hermenêuticas da teologia negra. Então, essa experiência da cruz que eu falei, mas essa experiência de um povo que a cada sentença de morte também ressuscita, né? Então, é um povo que, teoricamente, no Brasil, por exemplo, é um povo que não era para existir, mas que, de alguma maneira, ressuscita cada sentença de morte que lhe é dada. Então, essas 3 chaves hermenêuticas, elas são importantes e são centrais para o que a gente entende sobre teologia negra. E tem vários tipos de teologia negra. Tem a teologia negra que ela é mais sistemática, então a gente vai olhar, o James quando vai falar sobre essa teologia negra, o olhar da teologia negra para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, que eu acho que é bem interessante. Uma teologia negra mais política, né? Então, também esse olhar mais político sobre uma teologia que não deixa de se posicionar. E a gente também tem teologia negra mulherista, a teologia negra feminista negra, que é uma teologia mais nova, que surge de uma experiência mais recente, mas que existe e que vem se construindo ali, principalmente a partir de Maricel Mena Lopes, que é a primeira doutora, né, negra, né, mulher negra doutora na América Latina em teologia, e ela vai construindo essa hermenêutica negra feminista, que vai agregar muito a teologia negra, e depois figuras como a própria Cleusa Caldeira, né, vão sistematizando melhor o que é essa teologia feminista negra. E também tem a teologia negra diaspórica. Então, a gente entende aí, eu falei de teoquilombismo, da própria Cleusa Caldeira, a gente tem uma teologia negra também que bebe ali das fontes Rastafari, junto ali na Jamaica, né, principalmente com a experiência ali da Revolução Batista, né, de um pastor batista que vai ser o líder, né, dessa independência da Jamaica, e também dentro do contexto da teologia negra da Inglaterra, essa teologia Rastafari também ela se comunica com a tradição negra protestante por lá,
E a gente também tem a teologia negra africana. Eu gosto de negra africana, mas essa teologia, existe uma disputa, né? Se a teologia africana é a teologia negra. Ronilson vai dizer que a teologia africana vem desse mesmo movimento da teologia negra, mas eu fico com o Desmond Tutu, que fala, eu sou da África do Sul e aqui nós fazemos teologia negra africana. E aí, a minha teologia negra, minha teologia africana, ela é negra, né? Então, o Desmond Tutu fala isso, e eu acho interessante no sentido de que a teologia africana vem dessa mesma tradição, dessa mesma raiz aqui no Brasil. Vários livros aí, né, acontecendo e rolando sobre isso. Vamos lá. Eu vou dar uma pulada, porque eu tô com essa questão do tempo. Basicamente, mas é isso, né? Basicamente, eu queria dizer para a teologia negra, Jesus é a palavra de Deus, então, ponto, é bem batiano aí. Jesus é a palavra de Deus. Enfim, então acho que é interessante colocar isso. Jesus como esse evento, né? Como um evento que permeia a nossa caminhada. E aí, James Cone vai falar um pouco sobre essa relação dos negros com a Bíblia, né? Então, para a comunidade negra, pouco importa, né, se aquilo dali está dentro do eixo ali, do que a gente entende sobre ortodoxo ou não, mas o quanto a nossa relação e a nossa leitura bíblica dialoga ou não com a experiência negra, de maneira concreta. E aí ele vai usar vários exemplos. Ele vai usar muitos exemplos para isso, no sentido de que ele vai falar aqui no sentido assim, de que um bom pregador para a comunidade negra, ele precisa falar sobre uma boa história que dialogue com essa comunidade. Esse é um bom pregador. Não é necessariamente o cara que sabe mais sobre Bíblia, mas essa é a capacidade de fazer essa leitura com a realidade da vida. Então, acho que é interessante isso. E aí eu acho que é interessante também que ele vai por esse caminho, né? Aqui é já James Cone, né? Tipo assim, ó, o povo negro, ele não teve tempo para ficar pensando o sexo dos anjos, sabe? Ele tá muito implicado em pensar a questão real, né? Então, não importa se o Deus do povo negro é esse conceito metafísico, filosófico, o que importa para o povo negro e para essa experiência do povo que estava lá escravizado, né, no contexto norte-americano, principalmente, que se Deus ia libertar ele ou não, né, se libertar esse povo ou não. E ele usa a experiência do Êxodo para dizer que o povo de Deus só se torna o povo de Deus, né? O povo de Israel só se torna o povo de Deus depois da experiência de libertação. Então, e aí ele usa vários textos, né? Tipo assim, ó, eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, eu sou o teu Deus porque eu te tirei da terra do Egito. E a partir de agora, você vai viver uma aliança comigo. Então, a aliança, ela parte da libertação. Né? A libertação é que une o povo de Deus o povo a Deus, né? E que dentro dessa ideia, né, desse Deus que liberta, é que se constrói a identidade desse povo. Então, esse povo que vai parar o sábado, né, vai descansar no sábado, ele vai descansar no sábado para ele lembrar que um dia ele não podia descansar. E aí, então agora ele vai lembrar que o dia do Senhor é o dia que ele descansa, porque ele não podia descansar. Quando ele era escravizado, ele não podia descansar. Então agora ele pode descansar. E para ele lembrar que isso é porque ele acredita, ele tem um vínculo com esse Deus libertador, ele vai chamar isso de dia do Senhor. Né? Esse é o dia do Senhor. Então é isso, assim, né? Um Deus é algo muito concreto. Né? Então, para a teologia negra, esse pensamento teológico é um pensamento muito concreto. Vamos lá. Então, algumas coisas eu já falei aqui, né? Mas é isso. Para o James Cone, a teologia negra, existem duas fontes, né? Na teologia negra. A experiência dos negros e a escritura, né? As escrituras sagradas. Essas são as duas fontes da teologia negra. Aí o Wilmore, né? Lá no livro Teologia Negra, que eu falei que está em português e tal, ele vai dizer, não.
E aqui no Deus dos Oprimidos também ele vai falar isso. No rodapézinho vai ter aqui a crítica do Wilmore. Que para o Wilmore, ele fala assim, não, a teologia negra tem 3 fontes. A experiência dos negros, as escrituras sagradas e as religiões africanas. Tipo assim. E as religiões africanas. Essas são as 3 fontes da teologia negra. A gente não pode deixar as religiões africanas de fora dessa fonte, desse lugar comunitário onde Deus também age, né? E aí, tipo, então ele discorda do Cone nesse sentido. É interessante dizer que para Cone, que aí tem uma questão da verdade. O que é verdade? É o que está nas escrituras ou a experiência do povo negro? Cone vai discutir isso no Deus dos Oprimidos. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, existe verdade na experiência dos negros e existe verdade na experiência das escrituras. Mas Jesus é a verdade. Só que só existe verdade em Jesus se esse Jesus for comprometido com os oprimidos. Então ele faz essa relação dialética, né, entre verdade e a experiência dos negros, Jesus e as escrituras. Então é isso. Jesus é o assunto da teologia negra, isso já falei, é verdade teologia negra, acabei de colocar. Vamos aqui pular. Deixa eu ver quantos. Tem muita coisa ainda. Então eu vou. No seu tempo, amigo, no seu tempo. Temos tempo ainda. Tem tempo. Tá bom, tudo bem. Tempo. Tá, é a última parte. A última parte. Que aí eu acho interessante, porque eu acho que assim, tipo, eu poderia trazer outra abordagem. Eu acho que de teologia negra e talvez trazer aqui até o próprio MNE, né? Pablo falou do MNE como uma experiência da teologia negra no Brasil, uma experiência comunitária e tal, e outras igrejas negras aqui também, pastorais negras, né, que existem aqui. Mas é porque esse material, Ailma, é de um curso de 60 horas mesmo. Isso é só uma aula, na verdade. Eu adicionei coisas, né? Então, eu adicionei coisas. Eram 3 aulas. Então, no mínimo, né? Mas, enfim. Mas eu vou falar da Igreja Negra porque eu acho que a Igreja Negra, por mais que ela tenha uma experiência norte-americana, no sentido do que o James Cone traz, dá para você ver muita coisa do Brasil aqui, dá para você ver muita coisa da experiência afrodiaspórica, e é algo que eu sempre tento trazer, né? Eu acho que meus amigos aí, meus amigos da teologia da libertação, eles têm dificuldade, né? Uma parte mais crítica da teologia da libertação, tem dificuldade de entender que a gente está falando da diáspora negra, da diáspora africana, e nessa diáspora existem questões em comum. Então, quando você vai para um culto na África, você vai ver que aquele culto normalmente vai ser em roda, vai ser num terreiro, e eu estou falando de um culto, né, no que eles chamam de terreiro, e que muitas vezes dura 5 horas, né, 5 horas, né? Então, eu estou falando de uma experiência aí que ela se conecta, né, com a experiência africana no mundo, né? Então, quando o povo negro ele usa os cantos em Yorubá, ou ele usa a experiência muçulmana deles aqui no Brasil, com os malês, né, para fazer rotas de fuga, e ele usa os hinos, os negros spirituals nos Estados Unidos, para se comunicar de uma outra maneira, existe uma experiência comum diaspórica que a gente não pode negar. E aqui eu concordo com James Cone no sentido de que esses três traços da Igreja Negra que o James Cone traz se comunica com qualquer experiência cristã negra no mundo, assim. Tipo, não sei, óbvio que com várias diferenças e tal, mas que estão ali. A primeira coisa são os cânticos. Então, para o Cone, né, e aí eu vou... Tá. Para o Cone, o cantar, ele era uma tecnologia de sobrevivência. Então, eu não passei aqui, né, mas porque eu não vou ter tempo para passar, mas vou mandar o link aqui daqui a pouco, quando eu escuto vocês, quando a gente abre aqui para conversar. Mas a gente tem negros espíritos que vai falar isso, vai falar sobre, eu vou para o lar
do meu Senhor antes de me tornar escravo. Então, assim, isso era um cântico que era colocado. Ou, se não, a gente tem cânticos sobre liberdade, ou sobre eu vou para além das águas. E o para além das águas significava rota de fuga. Então, quando eles cantavam para além das águas, era uma maneira de dizer que, ó, para além das águas, para além desse Pantanal aqui que vocês estão vendo, para essa direção aqui, você vai ver, você vai ter rotas de fuga, você vai poder fugir. Então, existia maneiras de se comunicar ali, e que isso vai se colocando também em vários momentos. Assim, eu posso dizer assim, né? Eu me lembro de uma. Eu sempre falo isso, eu vou morrer, vou ficar velho falando isso. Quem já viu outra aula minha de teologia negra vai lembrar que eu falei sobre isso, mas é uma experiência que, para mim, ela resume o poder do cântico para as pessoas negras. Eu me lembro que a menina Ágata, né, a criança Ágata, ela foi assassinada em pleno, acho que era na época da pandemia, isso era pandemia, e teve um protesto na Cidade de Deus, né, então tinha uma Kombi, basicamente uma Kombi, e algumas pessoas caminhando, né, e uma dessas pessoas que estava caminhando era uma mulher com uma saia jeans, uma camisa branca, então bem da Assembleia, né? Bem a estética, assim, né? Da Assembleia, não sei se ela é da Assembleia. Ela pegou o microfone no meio do ato, com o movimento negro, com todo mundo ali, e começou a cantar Restitui. Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Então, e aí, eu fiquei assim, velho, eu cresci ouvindo essa música, e a galera reformada fazia uma leitura da música que é compreensível, no sentido assim, de que, ó, você vai restituir o quê? Tipo assim, nada que você tenha é seu, você tá exigindo de Deus que vai restituir. E quando a gente vai para, né, essa lógica do capitalismo mesmo em si, né, você quer o quê? Quer que Deus te dê o quê de volta, né? Material mesmo, né? E eu era muito chato com essa música, né? Mas então eu não esperava que ela cantasse isso no meio do protesto, mas eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa mulher que escolhe cantar essa música no meio de um protesto, dizendo que, olha, o Estado que tirou... e aí, na camisa dela estava escrito, o Estado matou meu filho. O Estado matou meu filho, estava escrito na camisa dela. E ela, meio que com quase um ato profético, dizendo, olha, eu quero de volta o que é meu. Então, ela usando do cântico para empoderar também e para dizer assim, ó, esse assassinato, isso daí não foi Deus. Isso aí foi vontade de Deus. Isso aí, existe um direito à vida aí que foi usurpado. E agora, diante de Deus e da sociedade, eu estou aqui, de alguma maneira, reivindicando algo que o racismo nos tirou. Então, esse poder do cântico é um poder muito forte, né? E aí enfim, então isso vai se repetindo de diversas maneiras. Tem o sermão, e aí o sermão eu acho maravilhoso, porque o sermão, o James Cove fala assim, na Igreja dos Negros, aquele que prega a palavra, antes de tudo, é um contador de história. Quando a igreja pentecostal, irmão, pequeno, onde todo mundo é retinto, preto, lá no que é aquele negócio bem pequenininho, aquele calor. Se tu abrir a Bíblia e for pregar em 3 pontos, ninguém vai prestar atenção no que tu tá falando, pô. Ninguém vai prestar atenção no que tu tá falando. Não vai prestar atenção no que tu tá falando. Por quê? Né? Então, porque existe uma sede do povo negro, da experiência periférica que se forja dentro da experiência negra no Brasil, que pede, né, um momento de testificar a fé. Então, quando eles querem que vocês testifiquem um processo, né, quase um testemunho do que eles estão vivendo na casa deles, do que eles estão vivendo no território deles. Então, irmão, deixa eu contar o que aconteceu comigo em tal lugar, em tal coisa, porque eu fui no posto de saúde e tal, e não tinha remédio, mas no outro dia tinha, não sei o quê, a turma vai dar glória a Deus igual. Porque
porque se identifica, e aí é isso, né? O James Cone vai dizer, ó, a palavra de Deus, a palavra ela vai ser de Deus se ela testificar a experiência comunitária dentro da Igreja Negra. Então, assim, se não, irmão, ele vai dizer muito bom, muito legal, mas não conversou comigo. Então, é isso, a força da palavra, a força da contação de história. A força da contação de história. Então, a contação de história, ela também passa por esse lugar. E aí, inclusive, na Ubuntu, é um esforço, eu fico, ó, galera, muito bom, tô progressista, legal, nananã, mas, se a gente usar a pregação só para ficar falando de 3 pontos, né, e não falar da vida, do que está acontecendo na nossa vida, né, se a pregação não atingir o que a gente está aqui, essa relação aqui real, a gente não vai conseguir, de fato, se conectar com a partir da palavra, porque é isso, assim, não vai chegar da mesma maneira. Enfim, então é um esforço, né, que eu faço, acabo fazendo, que eu acho que é muito eu sou bastante influenciado pelo James Cone, acho que todo mundo aqui percebeu, porque eu não usei outro teólogo. Vamos lá. E sobre oração? Aí eu acho que essa daqui sobre oração é muito bom, mas poderia vir em vários contextos, assim, sabe, de oração, né? Mas a oração como um lugar que também expressa a nossa experiência. E aí a gente precisa se perguntar, quais são as orações que acontecem nas coberturas de Boa Viagem? Não sei no teu contexto aí, onde ali nas margens do Rio São Francisco. É isso. Quais são essas orações? Quais são essas orações? Né? E qual é a oração que acontece no Coelho, que acontece no Coque, que acontece no Ibura, que acontece no sertão mesmo, numa água não chega? Quais são as orações? E como essas orações, elas se confrontam. Então, quando o William Witzel fala assim, olha, eu vou mirar na cabecinha, e ele chega antes e vai orar porque ele é crente, né, o ex-governador do Rio de Janeiro fala, eu vou mirar na cabecinha, e ele vai orar porque ele é crente antes, Senhor, que eu faça um bom trabalho, que tudo dê certo. O que ele está querendo dizer com isso? Se ele vai mirar na cabecinha? Que ele mate todo mundo que ele mirar, né? Que não existe a margem de erro para o que ele quer fazer. Mas é aquilo. E quais cabecinhas, né? Quem são as mulheres ou as pessoas que vão lá colocar a mão sobre essas cabeças para abençoar essas cabeças? Então, assim, é esse lugar, né, da oração. Qual é o lugar da oração para o povo negro, para o povo pobre, para o povo oprimido? E qual a oração, né, dos senhores de engenho, dos senhores de escravizados? E James Cone brinca com isso aqui. Ele conta 2 histórias. Ele fala o seguinte. A primeira história é a seguinte. Boa. Vou explicar antes. Esse texto é um texto que está lá no Deus Oprimido, logo no começo. E ele fala o seguinte: tem um culto, o culto está rolando, né? E tudo mais. E é um pregador branco que vai pregar na igreja. Essa igreja negra e tal. Acho que ainda é no contexto escravocrata e tudo mais, ou segregacionista. E o pregador fala assim: olha como isso é progressista, né? Não, pô, tô aqui já pregando, né, para vocês e tal. Vocês vão para o céu, então, ó, o negro vai para o céu, daí já é um avanço. Porém, lá vai ser como aqui. Os negros ficam no lugar dos negros, os brancos ficam no lugar. Isso foi a pregação do cara. Foi a pregação do cara. E aí, no final, o pastor da igreja fala assim: ó, diácono fulano, vem aqui orar. E aí, essa é a oração que ele faz para o cara. Ele fala assim: ó Senhor, a primeira coisa que eu quero que compreendas é que se trata. É isso. Ele vai orar. Ele vai orar. Ele vai orar. Peraí, deixa eu... É isso mesmo. Ele vai fazer uma primeira oração e depois tem uma segunda. Deixa eu falar a primeira oração. Ó Senhor, a primeira coisa que quero que compreendas é que se trata de um branco falando contigo. Não um negro gritando e clamando por alguma coisa que não sabe o que fazer com ela depois que recebe. É um branco falando contigo.
E eu quero que preste atenção. Agora, em primeiro lugar, Senhor, nós gostaríamos de um pouco de chuva. Tem estado muito seco por aqui. E nós precisamos muito da chuva. Isso é um senhor de escravizado falando, tá? Orando, no caso. Mas que não venha nenhuma tempestade como a do ano passado. Pode vir mansa. E que dê água para as nossas colheitas. E agora uma outra coisa, Senhor. Não deixe esses negros serem tão insolentes no próximo ano como tem sido no ano passado. Isso é tudo, Senhor. Amém. Essa oração é aquilo que eu falei do Witzel, falando, ó, vamos ter sucesso, e o que significa ter sucesso dentro desse contexto. O que é vir água e o que é colheita farta. Colheita farta significa trabalho árduo. Né? E quem é que vai colher esse trabalho? Quem é que vai colher nos campos? Era a população negra. Aí agora eu vou passar para outro exemplo, que é o exemplo que eu falei do cara que foi pregar lá e tudo mais, e no final do culto, né, o senhorzinho vai dar vai orar. Aí o senhorzinho vai orar assim: ó Senhor, dá-lhe o olho da águia, a fim de que ele possa descobrir o pecado de bem longe. Entrelaça as mãos dele com o arado do evangelho. Ata a língua dele aos membros da verdade. Crava o ouvido dele no Polo Sul. Isso aqui é o... Baixe a cabeça dele até os seus joelhos. Seus joelhos baixem em algum solitário, escuro e estreito vale, onde se quer muito fazer oração. Unge-o com querosene da salvação e incendeia-o. Daqui é a resposta para a primeira oração. Nossa, faz tempo que eu não... É a resposta para a primeira oração, é isso mesmo. E agora, finalmente... Nossa, eu achava que era... Desculpa, gente. Não decorei aqui a sequência das orações. Acho que é a última, inclusive. A última... Faltando ainda mais um. Mas esse daqui agora é o que eu falei lá, o primeiro exemplo. Ó Senhor, nós te agradecemos, o irmão pregador que nos falou. Nós te agradecemos o céu, te agradecemos porque nós podemos ir para o céu. Mas quanto àquela separação, ó Senhor, nós te agradecemos porque somos um povo que grita. Te agradecemos porque podemos gritar tão alto no céu que derrubamos aquela repartição e misturamos tudo no céu. E te agradecemos porque se o povo branco não pode ficar, pode sair do céu e ir para outro lugar. Então, a oração como esse lugar, de alguma maneira, né, de desabafo, né, assim, e é isso, são tensões raciais da época, são muito fortes e que vai ditando também esse lugar, né, das tensões mesmo. Esse lance da reconciliação eu já falei, então não vou precisar disso. E aí eu vou terminar só com essa ideia de heresia, né? O James Cone fala sobre heresia e racismo, e eu acho interessante como ele brinca com... brinca não, né? Mas ele disputa os termos mais universais da teologia, né? Isso é uma característica muito grande do Cone. Então ele fala aqui, né? Heresia aqui se refere a qualquer atividade ou ensino que contradiz a verdade libertadora de Jesus Cristo. Ela é uma ação que nega o senhorio de Cristo ou a palavra que recusa admitir sua presença libertadora de Jesus Cristo. Heresia é a recusa de dizer a verdade ou de viver a verdade à luz daquele que é a verdade. E aí tem outros textos do próprio James Cone que vai dizer sobre heresia enquanto... o racismo enquanto heresia e o racismo enquanto impedidor da igreja ser igreja. Né? Então, o James Cone ele vai falar, por exemplo, que a igreja ela tem duas características principais, que é a comunhão e o serviço. Não existe igreja sem comunhão e serviço. E ele fala que a heresia do racismo nega às pessoas negras a comunhão e o serviço. Então, nega a comunhão mesmo, assim, no sentido de partilhar espaços, mas o serviço no sentido também de que ele não pode exercer todos os serviços dentro da igreja. Como assim? Então, é isso, assim, às vezes não pode ser ordenado, às vezes não pode ser bispo, né? A gente tem, né, o surgimento, por exemplo, da metodista africana foi por isso, assim, né? Podiam ser ordenados, os negros tinham que estar lá atrás,
Então, até essa negação do serviço, né, que também resulta na negação da comunhão, é também a negação de ser igreja. Se não existe nem serviço, nem comunhão, então também não existe igreja, né? Então, o racismo, ele também nega a experiência de igreja como um todo. Então, é isso, gente, assim, basicamente. Poderia ter falado mais mil coisas, e aí vai ser bom escutar vocês depois dessa maratona aí de conversa. É isso. Muito obrigado, amigo Jackson. A gente fica muito feliz assim por essa mini aula que aconteceu agora, né? A gente vai levantar um momento agora de debate. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Esse é o momento, tá? Para fazer. Eu já vou começar com a minha dúvida. Em relação à teologia negra hoje no 2026, né? Como é que está o andamento disso dentro do Brasil? A gente percebeu que existe essa diversidade, né, de teologias negras, mas, assim, quais são os temas que as pessoas mais se preocupam, têm debatido hoje dentro da teologia negra, das teologias negras brasileiras ou a nível internacional? Assim, o que é que vocês... Falou sobre a questão do enegrecer, né, que teve isso aí, que foi essa consulta. Também poderia falar um pouquinho mais sobre isso, explicar. Eu queria entender o que é que foi isso, assim. Alguém tem alguma pergunta para complementar? Boa noite, eu tenho. Tá saindo o som? É porque eu Ah, não tô Débora. em casa, mas, enfim, acho que dá para fazer, é por conta do barulho aqui. Primeiramente, boa noite, né? Parabéns também pela exposição, gostei bastante. Tenho bastante ignorância em relação à teologia negra, inclusive, mas a minha pergunta é uma dúvida bem genuína, né? Eu não sei porquê, mas eu acabei relacionando a teologia negra com o afropessimismo. Claro, são coisas bem diferentes, não tem relação, né? A não ser que ambas nascem do norte global, mas eu senti que a teologia negra fala bastante sobre a dor, né? Sobre o terror. Boa. Tá, vou responder essas duas, depois quem quiser. Acho que aí eu ia falar também, não sei se a Débora quer Vai? falar. Então tá. Então, Ou... vai. Não, eu ia fazer só uma consideração, assim. Primeiro, muito bom te ver, amigo. Sempre bom te ouvir, né? Você é o maior crítico fofocó do Brasil. É porque, assim, o grupo é um grupo majoritariamente de pessoas anglicanas. E aí, no NBC, por exemplo, tinha, né? A reverenda lá da África do Sul e tal. Queria te pedir para também você tentar... Você já trouxe um pouco falando do mesmo culto, mas da Com o fim questão, desse né, mundo, né? da Que é igreja antinegro. anglicana tem feito esse E aí eu de queria. reparação e tudo mais. E tu percebe nesse nível internacional, assim, diálogos. Ok. Sobre teologia negra no Brasil, né? Eu acho que, assim, a gente está passando, Pablo, por um processo. Eu costumo dizer isso, assim, toda vez que existem avanços gerais do movimento social, a igreja acaba também discutindo isso, né? Então a gente tem 2016 ali com o impeachment, né? Golpe ali de Dilma, a gente tem o próprio a própria eleição, né, de Bolsonaro também tendo várias questões, mudanças recentes. A gente tem a Constituição de 88 criando a bancada evangélica. A gente tem muitas decisões assim, tipo, que acabam interferindo na igreja. Eu acho que assim a gente está passando por uma segunda fase ou terceira fase dessa teologia negra no Brasil. O Brasil tem passado por mudanças que eu não sei ainda se eu tenho respostas para isso, assim, ou se alguém tem resposta para isso. Mas a gente está vendo surgir igrejas negras. Essas igrejas não necessariamente são igrejas que estão conectadas a uma tradição negra dos Estados Unidos, mas quando eu falo negra, é no sentido assim, as pessoas elas entendem que elas estão usando a estética negra, a maioria da liderança são pessoas negras, existe uma negritude aí meio que importada, isso é um problema também, mas existe, e tá ali. Então a gente tem figuras aí, tem a Kojik, por exemplo, que é uma igreja, né, que é a Church of God in Christ, tipo assim,
é uma igreja, é a maior igreja, né, uma das maiores denominações negras dos Estados Unidos, e que está se assentando no Brasil. E está crescendo mais. Assim, a gente tem abertura de outras igrejas, né, igrejas negras mais progressistas, pequenas ali. A gente tem um rechamamento ali da Metodista Africana, então, que eu saiba, os bispos, os principais líderes vão vir para o Brasil agora em julho, lá para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem meio que um processo de igrejas negras surgindo, ou igrejas negras acontecendo, seja de dentro, né, a própria Ubuntu, apesar da gente não se colocar exatamente como uma igreja negra, mas é uma igreja que surge da experiência de pessoas negras e muito mais no sentido brasileiro mesmo. Então, tem uma outra pegada do que uma igreja importada ou pensando uma igreja negra norte-americana, né, por colocar assim. Isso. Em São Paulo tem a Road Church, que é, tipo assim, tem um bispo lá deles, é bem, um negócio bem, você, assim, tem várias questões ali. Complexidade, é complexo, não é fácil, né, você olha, mas são experiências genuínas. A gente tem ali a Big Home, assim, por mais que não, né, a estética é meio estranha, mas tem pessoa negra ali na liderança, você percebe uma linguagem que existe ali. As editoras, então assim, a gente tem editoras, a editora Quitanda, que surge agora, mas a gente tem a própria editora Recriar, que não é uma editora de uma pessoa negra, mas que todo mês, ou a cada 2 meses, tem um título sobre teologia negra surgindo. Então a gente tem hoje uma produção de teologia negra que eu nem sei quem é que está contabilizando isso, que aí não tem nem recurso para ficar entendendo, né, quem está fazendo isso, mas assim, que existe uma crescente também de um conservadorismo negro evangélico, né, que eu estou tentando entender ainda o que é isso. Mas isso tudo é a experiência negra protestante no Brasil acontecendo. E aí, tipo assim, isso é isso, essa experiência negra acontecendo. A gente tem um ressurgimento de pastorais, né, pastorais negras, ou de combate ao racismo. A gente tem a nacionalização do próprio MNE, né, que é um ponto a se colocar. A gente tem uma recuperação também de um campo ecumênico negro que também está acontecendo. Então, acho que são muitas coisas que estão acontecendo que eu acho que a gente ainda está muito no início, muito incipiente, mas que na minha cabeça são estruturas fundantes que não vão parar mais de crescer. A gente tem agora a Up Books, eu falei mas tem Up Books, que é de uma pastora negra, que é a pastora Carla Montembeller, que é tipo da Cogic, e que estava no comitê de enegrecer, assim. E a gente tem o livro Teologia Negra Brasileira, que foi ali organizado pelo Brian Kibuka, que tem pessoas progressistas e pessoas conservadoras, tentando entender o que é essa teologia negra brasileira. Então, existe muita coisa em disputa para entender isso. Existe mais pessoas da Igreja Negra que estão vindo mais ao Brasil, então acho que é isso. Existe uma conexão, porque é perto, né? Então acho que isso é um ponto. Então eu vejo a teologia negra hoje no Brasil, que ela existe, ponto. Acho que se essa pergunta talvez fosse mais uma pergunta lá de 2019, 2020. Hoje, e eu digo isso assim, gringo vendo o que aconteceu, dizendo, ó, aqui existe alguma experiência negra, ponto. Então, existe uma teologia negra no Brasil. Agora, essa teologia negra ela ainda é muito pequena, porque é uma experiência muito limitada. À medida que a experiência negra comunitária, como igreja, então é isso, à medida que for crescendo, então à medida que, sei lá, a anglicana for fortalecendo a sua experiência com pastoral, com espaços negros dentro da anglicana, à medida que os metodistas retomem o trabalho lá de uma maneira mais forte com a pastoral metodista, à medida que as igrejas emergentes comecem também a entender que a experiência negra é uma experiência genuína. Então, à medida que a gente for fundando espaços, fundando seminário, fundando curso, fundando instituto, fundando coisas, para a gente viver mais e mais uma experiência negra comunitária possível, pensando teologia, onde os teólogos e as teólogas negras não fiquem na pindaíba, porque não tem onde dar aula, não tem onde ordenar, não tem. E aí não vai viver a experiência negra nunca, porque essas pessoas, quando assumem essa teologia, então, à medida que isso for acontecendo, essa teologia ela também vai evoluindo, entendeu? Então, é o que eu
é o que eu acho, né? É o que eu acho. A gente tem um campo muito fragmentado também, mas faz parte também da história. Afropessimismo e teologia negra. Olha, ninguém nunca daria um bom artigo, né? Mas no Brasil eu não vi ainda. Eu acho que se dá uma procurada em inglês, eu acho que deve achar alguma coisa. Eu acho que o James Cone, ele é um cara muito pessimista até um certo ponto. Porque o James Cone, ele usa... É isso, assim, uma vez eu fiz um curso Cone e Fanon. E aí, tipo, o Cone, ele usa o artifício da linguagem como libertação, né? Então, o Cone, apesar dele olhar para o sofrimento e dele ter esse olhar sobre sofrimento, crucificação, linchamento, são coisas muito pesadas, ele não deixa de olhar para a ressurreição, reconciliação, redenção. Ele não deixa de olhar para isso. Agora é isso, ele assume coisas que outras pessoas não vão assumir. Então, por exemplo, enquanto o Colin fala que precisamos de Deus nos chama para uma missão, e essa missão é sofrer com os que sofrem para que ninguém mais sofra, as mulheres negras falam, não, eu não quero sofrer com os que sofrem. Deus me chama para a libertação e para o cessar dos sofrimentos. Eu acho que a diferença é mais essa do que exatamente um afropessimismo, porque o afropessimismo ele é meio difícil também de ser aceitado, porque ele pressupõe, quer dizer, mais ou menos, né? Você pode aceitar o afropessimismo como, sei lá, uma dívida impagável, não tem como resolver o problema, né? Então, é isso, assim, tipo, vamos viver a vida inteira sem resolver o problema. Assim, a escravidão, isso daí vai nos guiar para a vida toda, é eterno. Isso daí vai, não tem como mudar, é isso. Mas eu não acho que é isso que o James Cone traz, e eu não acho também que essa é uma perspectiva que a teologia negra traz hoje, assim. Pode trazer? Pode. Tem várias perspectivas para a gente falar sobre isso. Mas aí tem várias críticas, né? Pode ser a essencialização da coisa. Tem várias questões aí que precisam ser ponderadas quando a gente pensa o afropessimismo e essa conversa com teologia negra, mas eu não vi ainda esse diálogo acontecer. Anglicanismo e teologia negra. Então, eu comecei falando um pouco né, da influência metodista e tal, existe muito grande, e consequentemente, e da episcopal também, que não necessariamente é a igreja anglicana, né, mas a igreja episcopal lá dos Estados Unidos, onde Absalom, né, James, ele é um dos fundadores da metodista africana, mas ele continua na episcopal. E que existe até hoje essa igreja, né, a igreja negra, lá nos Estados Unidos. Então, existe esse diálogo, né, histórico, no sentido de que, com o anglicanismo, enquanto metodismo nesse movimento, né, e tudo mais, mas eu acho que a igreja, todos os espaços que eu vou, ou que eu vejo, internacionais, os anglicanos estão lá. Tipo assim, principalmente espaços que vão discutir reparação, porque hoje, internacionalmente, é o que a igreja anglicana mais tem discutido. Então, eu fui para o Fórum de Afrodescendentes da ONU de 2023, de 2024, e nos dois tinham reverendos anglicanos. No de 2024, eu ainda consegui, foi até o bispo lá de Nova York, é de Londres, não sei bem, agora fiquei na dúvida. Eu decidi. Mas, enfim, do Londres ou Nova York, né? Mas é porque faz tempo, eu não me lembro muito bem, mas se eu ver a foto eu vou lembrar quem é. Mas que ele estava lá discutindo sobre isso, era um cara branco e tal, mas não tinha só ele, tinha uma reverenda de Barbados, por exemplo, entendeu? E ela também estava fazendo um diálogo. Eu acho, assim, tipo, é isso, pelo que eu saiba, a igreja anglicana globalmente tem uma comissão, né, que discute reparação. E eu acho bem interessante a gente, no MNE, nessa campanha, e a escravidão e a igreja com isso, a gente chegou a elencar alguns nomes para dialogar com eles, pensando reparação e entendendo como é que está aqui no Brasil isso. Mas eu acho que, pela fase que a campanha está hoje, isso está meio parado. Porque a gente acho que ainda vai ter uma fase de diálogo mais direto com as igrejas sobre reparação. Eu estou te perguntando que é muito assim, é muito uma percepção mesmo, percepção completamente pessoal, assim.
E eu vejo esse movimento da comunhão anglicana global, né? Tanto a Episcopal como nos Estados Unidos, quanto a própria igreja da Inglaterra, tem muito isso, que é muito forte, especialmente pelo o fato de que a igreja anglicana é muito responsável, né, pela segunda colonização. Enfim. Mas eu sinto uma desconexão, sabe, quando se trata do Brasil. Olha, Estou dando isso porque eu vi os stories do MNE agora, lá na Suíça, e tinha uma galera anglicana, e eu assim, ó. Então, e aí eu acho que é uma conversa que vocês têm que ter internamente, assim, não sei como é que é isso. Mas, tipo assim, o que eu senti na época, que eu estava na época que a gente conversou com a igreja anglicana, assim, tipo, o bispo lá do Rio de Janeiro, ele foi importante para a gente dialogar com a primaz, que eu esqueci agora, eu sou ruim de nome, tá, gente? Mas a primaz da igreja anglicana. A Marinês. Hã? Marinês Bassoto. Isso. A gente chegou a dar o documento, encontrou com ela lá em Belém, isso aí, em Belém. Tudo mais. Encontrou em São Paulo também, fez esse processo, fez um ato no Rio de Janeiro, então teve tudo isso. Teve tudo isso. Minha pergunta é, porque tipo assim, qual é o mecanismo que vocês têm hoje para discutir isso assim, na igreja, né? Ou não existe esse mecanismo? E aí, se não existe, o que seria isso também? Aí vem uma provocação aqui para entender. Eu acho que tem um outro ponto que aí é isso, assim. De início, o bicho falou assim, não, nosso o primeiro culto foi em 1890. Então, assim, não tem nada, né? Porque, tipo assim, se é 1878, então a gente se passa, porque o culto... Aí ele falou assim, olha, mas antes aqui tinha a missão britânica, coisa assim, não sei qual é o nome. Colônias inglesas aqui no Recife, Bahia. Isso. Qual é o nome mesmo, Pablo? Repete aí. Capelanias inglesas. Capelania. Isso mesmo, capelanias inglesas. Então, assim, tipo assim, só que assim, essas capelanias, se você for estudar mais a fundo, tipo, tem alguns históricos que, tipo, membros da igreja anglicana lá da Inglaterra, mas que moravam aqui, eles tinham mais de 2.000 escravizados. Aí a igreja usa isso assim, o que eu sei do que já está público, tá? Mas aí eu me lembro que ele falou, ó, a gente pode falar com a capelania inglesa para ela disponibilizar os documentos da época, antes da igreja se estabelecer oficialmente no Brasil, mas que já estava aqui. E aí foi uma discussão que a gente falou, então a gente quer. Só que aí, tipo assim, essa fase de falar com as igrejas e pegar os documentos, porque isso vai requerer também, beleza, vai pegar o documento e fazer o quê? Vai ter que dialogar com as universidades. Não dá para fazer. Quem vai ter que pegar esse documento vai ter que ter pesquisa. Entendeu? Então é complexo. Vai pegar o documento para não fazer nada, eu vou pegar o documento só para dizer que pegou. Então, por isso que o MNE deu uma parada nessa conversa com a igreja anglicana, mas que tem esse caminho, tipo assim, de pensar talvez o papel da capelania inglesa, né? Entendendo como um braço mesmo, como um instrumento que está ali dentro da igreja anglicana. E por isso que o Brasil não entra muito nesse circuito também. Aí eu acho que vale a igreja do Brasil fazer essa reivindicação, que, ó, não é bem assim, né? Porque não é mesmo assim. Quando a gente vai olhar para o documento, não é. Então, acho que é uma discussão interna que seria legal fazer. E também a galera do MNE super, né, que está assim à frente da Esté, agora Ronan, tipo, acho que consegue recuperar um pouco dessas conversas, assim. Enfim, então é isso, assim, agora é isso. São muito bem articulados, estão lá fora. A gente trouxe a René Auguste, que é tipo assim, René Auguste é isso, né? A reverenda anglicana lá de Cape Town e tudo mais. Enfim, ela é incrível, assim, muito boa. Enfim, para mim, a melhor pregação lá do Enegrecer foi dela, tudo mais, porque ela é isso, assim, ela é muito, muito boa, gosto muito dela. E que eu acho que vale a pena vocês conversarem com ela, inclusive, assim, tipo, se aproximarem. De novo, a pregação dela tá livre porque eu não vi no Spotify. Não tá, então. Eu tô nessa cobrança interna, viu? Eu fiz essa cobrança, tenho reunião com o Ronan semana que vem, cobrando para que tudo esteja no Spotify. Mas, assim, não depende mais de mim. Não estou mais em cargo nenhum de decisão do MNE.
Então vai ter que cobrar internamente mesmo ao Ronan, outras pessoas, mas que já deveria estar disponível, tá? Então cobra aí, cobra bem. É isso. Mais alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto para ser colocado? Cale-se agora, cale-se para sempre. Se não é isso, né? A gente te agradece, amigo Jackson, pelo ensinamento que você trouxe para a gente, né? E um pouco dessa pincelada de como funciona as teologias negras, tanto a nível nacional como a nível internacional. E o espaço está aberto para a gente continuar conversando, seja a partir desse ponto, como a Ilma trouxe, né, de como a gente, que faz parte da IEAB, né, tem lidado com essa questão do racismo no Brasil e como a igreja também teve um papel importante, né, para a perpetuação ou não dele, né. Então, seria interessante a gente continuar essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que também pôde participar, algumas pessoas saíram um pouco antes, e a gente vai colocar todo o material no Spotify e no YouTube, tá? É isso. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Tchau, até a próxima.